Por um acaso você já parou a pensar no que realmente aconteceu com o corpo da Clementine em Overlord? Ela morreu, a gente sabe que foi de uma forma brutal, que o corpo dela foi levado e simplesmente nunca mais apareceu. Nenhum funeral, nenhuma confirmação oficial, só teorias e pistas espalhadas em silêncio ali de uma forma suspeita. Será que a Teocracia Slane ela recuperou o corpo para tentar reviver mais pra frente? Será que o Platinum Dragon Lord esteve envolvido de alguma forma nisso? Ou será que a Clementine acabou sendo usada como algo muito pior nos bastidores do mundo de Overlord? Hoje a gente vai analisar todas as pistas, separar ali os fatos, as especulações e responder as perguntas que até hoje assombram toda a base de fãs dessa obra. Então se prepara, pega a tua pipoca, pega teu suco aí, vem comigo, senta no sofá e vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal e família. Hoje a gente vai analisar mais de perto o que aconteceu com o corpo de um dos personagens mais icônicos. Por mais que tenha ficado pouco tempo na série de Overlord, né? A Clementine fez um papel de vilã muito bom ali, podemos dizer assim. Afinal de contas, o que foi feito agora com o corpo dela? Bem, ele foi devidamente monetizado de forma de estatuetas e almofadas, de alguma forma, enfim. Só que um breve resumo do que aconteceu, mas sem brincadeiras, né, pra vocês. A Clementine, ela é um ex-membro das Escrituras Negras, é irmã do exército de um homem só. E pelo que a gente conhece sobre o irmão dela, aparentemente é o filho predileto da família, né, educado, eloquente, diplomático, mesmo diante de todos aqueles insultos graves e tudo mais. A Clementine já é o completo oposto. É uma pessoa inconstante, egocêntrica, cruel, impulsiva, emocionalmente instável, sádica. Verdadeiramente sádica, tá? Tipo, muito sério mesmo. E a explicação pro biquíni armadurado da Clementine não é que ela seja melhor do que, tipo assim, uma armadura corporal e tal, ou algo parecido. Na verdade, ela oferece só o mínimo de proteção, como o próprio anime reconhece isso. A Clementine ela acabou sendo brutalmente assassinada e tratada mais ou menos da mesma forma que uma pessoa escala uma montanha, simplesmente porque o equipamento ela oferece quase que nenhuma proteção mesmo, é só meio que pra exibir o que ela tem. Não tem justificativa real para ela usar aquilo, além de, tipo assim, guerra psicológica com o inimigo? A Clementine ela não queria só exibir o próprio corpo, isso é só uma parte da parada. Ela também queria exibir as plaquetas de identificação, como se ela estivesse expondo ali todos os aventureiros que ela já tinha matado durante toda a jornada dela, aquela carreirinha, entendeu? E essas plaquetas foram exibidas da mesma forma que ela exibia o corpo, e assim basicamente a guerra psicológica num nível extremamente severo acontecia quando ela estava lutando com alguém, entendeu? A pessoa já olhava, já via um corpo diferenciado e tal, aí via as plaquetinhas e tudo ia dando errado. Até mesmo vários aventureiros de classificação de platina, bem como os aventureiros de Mithril também, né, Yuri Calco, eles foram mortos por ela. E esses ataques deixavam marcas no corpo dela que significavam que, mesmo antes da luta começar, você já estaria completamente desmoralizado. Entendeu como é que ela mexia com o psicológico dos outros? E é exatamente esse tipo de medo, né, esse terror, esse temor que a Clementine sente e do qual ela se alimenta, entendeu? Só que, como já foi mencionado, ela acabou recebendo uma overdose, né, de um abracinho grátis do Aizen, que a gente pode chamar de morte sobrenatural. Foi dito que ela sequestrou um indivíduo inferior, seguindo assim o plano de transformar a Errantel em uma horda de mortos-vivos. A Clementine, é claro, ela também não podia fugir no meio daquele caos todo, enquanto as outras escrituras perseguiam ela. E esse foi exatamente a razão pela qual ela participou do ataque que teve lá em Errantel. A escritura perseguiu a Clementine por dias, cara. Semanas, meses a fio, entendeu? E nem mesmo a nona cabeça-chave da escritura negra foi capaz de vencer ela. Uma unidade de elite inteira foi morta por ela. Só que no fim, algo mais rápido do que eles chegou. Depois disso, os corpos do Khajiit lá, que era aquele morto-vivo, e a Clementine, foram levados para o necrotério, enquanto o Momon subia para a hierarquia da guilda, né? Ele estava ocupando ali como um caça ao ovo, caça ao tesouro que estava acontecendo. Só que aí o desaparecimento, sendo um dos mistérios não resolvidos de Overlord, gerou muito rebuliço. Isso mesmo. Existia um videogame que mostra a Clementine escapando de Nazarick, que depois lançou, né, esse videogame aí, que era Escape from Nazarick. Você joga com a Clementine e tem que acabar com todos os personagens de Overlord. É uma versão alternativa, né, da chamada Santa Clementine, na qual ela passou uma mudança radical, tipo 180 graus, na direção para um final feliz. Ela se tornou de fato uma santa, uma pessoa, né, da igreja e tudo mais. E ainda assim, a linha do tempo canônica da história, o corpo dela ainda continua desaparecido. Se tem uma coisa que eu posso fazer como fã do anime, da história de Overlord no geral, é ficar obcecado por um corpo de uma mulher que simplesmente sumiu.
não só uma mulher, né, mas um homem, qualquer corpo que desaparecesse, eu estaria procurando alguma coisa. Não dá pra ficar de pontas soltas Overlord, galera. Vocês sabem, entendeu? Vocês sabem. E a primeira conclusão lógica é que a escritura lá da teocracia simplesmente recolheu os corpos dos dois, e isso até faz muito sentido. Essas escrituras aí, elas estavam seguindo a Clementine o tempo todo, como a gente já tinha falado, e para escapar sem ser notada, ela precisou, né, a Clementine, da destruição de uma cidade inteira, numa horda de mortos-vivos, de todos os lugares possíveis, só para criar uma única chance de fuga. Em outras palavras, a horda de zumbis no cemitério, as testemunhas oculares, ou seja, os aventureiros que sobreviveram, né, os guardas que foram protegidos sem saber pelas próprias forças mortas-vivas do Ainz Oogun. Tudo isso se encaixou perfeitamente no plano dela. Os relatórios enviados à guilda, todos os procedimentos para levar os dois corpos ao necessário, tudo isso foi mais ou menos se tornando público. Com isso, a escritura deveria ter informações mais do que suficientes para identificar a Clementine. A verdadeira Clementine, pelo menos. Além disso, a operação teria sido extremamente fácil. A cidade ainda estava completo caos, mano. Os aventureiros estavam ocupados ali, estavam limpando os remanescentes, né, da enorme horda de mortos-vivos. E alguns membros das escrituras, disfarçados de aventureiros, poderiam caminhar pela cidade, né, em armaduras completas, sem mostrar o rosto, explorando o local, fazendo perguntas sobre as hordas de zumbis, sobre aquelas figuras misteriosas que apareceram. Isso seria tudo que a escritura precisaria fazer para descobrir aonde os dois estavam. Então, simplesmente ir lá e pegar eles, recolher, quando ninguém estivesse olhando. Seria exatamente o que eles teriam que fazer, extremamente fácil, extremamente discreto, sem levantar suspeitas. A motivação é também simples de se imaginar. A Clementine, ela era um membro da unidade de elite mais forte das escrituras negras dos mortos lá, tá? A unidade que sabia que 2 dos 6 grandes deuses dos mortos não eram humanos, sendo um deles um morto-vivo e o outro um elfo. Aquele que tinha conhecimento sobre a existência da Zexis Etsumei e outros afiliados a linhagens do Rufus, por exemplo, que era o primeiro servo do Surshana, tudo era ela. Ela era inclusive da mesma unidade que traiu a sua posição, o país, o juramento e os seus próprios deuses. E que durante a fuga neutralizou efetivamente uma das 6 sacerdotisas Miko, removendo assim um pilar fundamental do poder da teocracia Slane, o poder mágico, né? Alguém que foi assassinado simplesmente por roubar a coroa da sabedoria com o objetivo de controlar Unifíria, né, mais tarde. E provavelmente o maior traidor da história, ao menos, né, de uma forma esperançosa, né, da deserção da Zexi para Nazarick. Mas tudo bem. As escrituras já estavam sendo observadas, a Clementine foi treinada e preparada exatamente para esse tipo de operação. E nesse sentido, essa seria uma resposta mais provável. Tem uma outra alternativa muito menos provável, que seria o Surshana, ou melhor, a organização dos mortos-vivos a qual a Clementine servia, da qual o Khajiit também fazia parte da liderança, ter encontrado os corpos depois deles serem mortos, antes de qualquer outra facção, e reivindicado os dois. Por exemplo, tanto a Clementine quanto o Khajiit, eles poderiam teoricamente possuir um item de teletransporte. No caso da Clementine, possuir um item possivelmente oculto, né, no seu próprio corpo, capaz de transportar ela de volta para o quartel-general, aonde ela poderia ser ressuscitada de alguma forma. O gatilho para isso seria a morte dela e o Khajiit a mesma coisa. Era exatamente esse cenário que o Flooder Paradigm temia. Quando Nigun interrogou os membros da Escritura da Luz do Sol, eles foram relatados algumas perdas chocantes altas justamente porque os seus corpos estavam protegidos por magia. E isso é extremamente importante. Pensa só, porque se eles reaparecessem dentro da suposta base da teocracia Slane, uma enorme quantidade de informações sobre Nazarick ali poderia ter vazado. Eles sabiam de muita coisa porque o Ainz batalhou diretamente com eles. Em outras palavras, é possível que o Surshana simplesmente tenha sido mais rápido. Só que os dois líderes tinham sido eliminados e a Horta dos Mortos-Vivos já tinha sido severamente dizimada. As ruas já estavam cheias de aventureiros, uma escritura inteira dos mortos estava presente, né, naquela região, e sob essas condições aí, depois da sua liderança ter sido destruída, seria extremamente difícil você agir de uma forma organizada. Muito menos tão rápido assim, mais rápido do que uma escritura preparada, disciplinada, disposta ao sacrifício. Isso torna o cenário quase que impossível. Então eu descartaria essa possibilidade, tá, do Surshana ter conseguido trazer eles de volta para dentro da teocracia Slane, ao menos sem algum meio mágico previamente ligado aos corpos dos dois. Mas, afinal de contas, se trata de uma organização de mortos-vivos, então eles presumivelmente teriam os meios e métodos de proteger os seus próprios recursos. Outra explicação possível que envolve o Platinum Dragonlord, que a gente chegou a comentar aqui, é que ele coleciona seres poderosos e os seus pertences,
da mesma forma que dragões menores acumulam ouro. Ele chegou até mesmo a considerar matar o Azut Hydra, um dos supostos aliados que apareceu dele, só para poder pegar, né, aquela armadura e entregar ela para alguém mais adequado, porque ele achou que o Azut Hydra não era adequado para usar esse tipo de armadura. Então, alguém que não trataria de salvar o mundo como uma missão secundária ou fonte de renda extra, né, que era o caso do Azut, mas como um dever absoluto. Alguém como Climb, por exemplo, que se agarra fanaticamente a uma missão absoluta desde que a Princesa Dourada estivesse envolvida. Tipo assim, o cara queria proteger a princesa de qualquer forma, a Renner. E graças ao teletransporte, o Platinum Dragon Lord teria meios simples de surgir no necrotério, recolher os 2 corpos e desaparecer em segundos. Ele não teria problema nenhum em fazer isso. Tudo isso sem qualquer magia de contenção, de lágrimas, sei lá, capazes de impedir ele. Afinal, ele é capaz de usar magia selvagem. E a magia selvagem, ela literalmente não pode ser counterada por outros tipos de magias. É graças à magia de teletransporte que ele teria os meios para simplesmente se teletransportar até o local e meter o pé ali, entendeu? O Platinum Dragon Lord ele também era capaz de localizar o Ainz e a Shallter e chegou a confrontar os dois. Em outras quer dizer, ele não, né? Rico Aganeia, que era a armadura que ele jogou lá. Em outras palavras, ele tem tantos meios quanto o poder para poder apreender, digamos assim, pegar Clementine e Khajiit, assim como provavelmente as informações que eles possuíam também. Só que seria um pouco complicado, né? Eu acho que ele lutando contra o Ainz, ele já saberia de algumas informações, a não ser que ele tenha feito tudo isso depois do Ainz ter invadido e acabado com o Errantel completo. Que eu não acho que, quer dizer, com o Errantel não, com o Reino Restize, porque rolou a batalha entre isso tudo ali. A Clementine já tinha morrido há muito tempo, então eu não posso te dizer exatamente que foi isso que aconteceu. Tem inclusive alguns elementos na história também que reforçam essa possibilidade. A Clementine ela sabia quem era o Rufus, e foi o Platinum Dragon Lord quem aconselhou ali o Azut Hydra a renomear esse indivíduo em referência ao primeiro servo do Surshano. Então tudo tá ligado ali por conta do passado. E isso tudo aconteceu depois que o Azut entrou em contato com as Escrituras Negras, entendeu? Em outras palavras, o Platinum Dragon Lord, além de possuir tanto magia quanto força necessária para realizar a superação, ele tinha contatos necessários também, entendeu? A própria história sugere que ele realmente fez algo nesse sentido e utilizou as informações que ele obteve para obter mais informações. O interrogatório do Platinum Dragon Lord envolvendo a Clementine também explicaria por que ele acreditava que o Ainz era muito mais fraco do que realmente aparentava. Afinal de contas, a Clementine era capaz de lutar contra o Ainz, foi capaz de bloquear os ataques dele e até de trocar alguns golpes com ele. E isso aí acontece. O Platinum Dragon Lord, ele pode simplesmente ter interpretado mal o relato da Clementine. Como? O Ainz lutou com ela, se vocês não esquecem, como Momon, aventureiro. Ele não lutou como Ainz. Ele só abraçou ela como cara de caveira ali como Ainz no final das contas, mas não é isso que aconteceu. O Ainz não usou nem 1/5 do poder dele para acabar com a Clementine. Ela, que era um ser do reino dos heróis, ainda assim estava muito, muito, muito abaixo do verdadeiro poder da armadura do Platinum Dragon Lord. Por isso que ele falou, cara, talvez eu nem precise lutar contra o Ainz diretamente. Vou mandar minha armadura porque ela já vai ser suficiente para derrotar. Pena que quando ele lutou contra o Ainz não era o Ainz, né? Era o ator de Pandora. Mesmo assim, voltando para Clementine aqui, ela foi capaz de se esquivar, bloquear, acertar golpes no Ainz, e isso pode ter levado, né, o Platinum Dragon Lord à conclusão completamente equivocada sobre o nível real do Ainz. Além disso, a Navi derrotou o Khajiit usando só uma magia de 8º nível. Portanto, faz todo sentido que a armadura do Platinum Dragon Lord fosse capaz de esmagar qualquer coisa que aparecesse no seu caminho, entendeu? Em termos de nível, essa armadura estaria em algum lugar entre o nível 80 e 90. Valiant lutava como um guerreiro de nível 35 ou 40, enquanto o nível da Narveral era de 63. E mesmo assim, ela precisou dar tudo de si no último instante para acabar com ele. E se você sabe, em Yggdrasil tem uma diferença de 5 níveis, muitas vezes já é suficiente para você decidir completamente o resultado de uma luta. Então fica ainda mais claro as coisas a partir de agora. O Platinum Dragon Lord era pelo menos 20 níveis mais forte do que o Ainz aparentava ser naquele momento, tá? Não do que ele é. Assim, esse roubo de kills ali, ele foi lá e pegou os corpos do Platinum Dragon Lord nesse cenário, faz muito sentido. Isso também explicaria por que ele estava ativo nas proximidades de Errantel pouco antes de ter lutado contra a Shallter, né, e perdido, reunindo informações sobre a Clementine depois de avistar uma gigantesca horda de mortos-vivos, e a só alguns quilômetros de distância da Shallter, que era uma vampira extremamente poderosa.
tudo começa a se encaixar. Ele tava no lugar certo, na hora certa. Se não for isso, cara, pô, é muita coincidência o maluco estar naquele lugar ali, naquele momento. Isso também explicaria como ele conheceu a Clementine e Kaji em primeiro lugar. E o Platino ainda possuía conexões dentro da Guilda dos Aventureiros. Portanto, o Platino Dragolord, como responsável pelo desaparecimento dos corpos, seria uma grande reviravolta na narrativa, tá? Uma que provavelmente abriria a possibilidade da gente ver a Clementine de novo, talvez dessa vez envolta de escamas, em vez de um biquíni de armadura, com armaduras de verdade, né? E isso também significaria que o Platino Dragolord agora sabe que o Senhor Supremo Morto-Vivo, a grande tumba de Nazarick, e o Momon são a mesma pessoa, entendeu? Provavelmente ele sabe disso tudo, e isso pode se tornar mais aparente na próxima guerra contra a Teocracia. A gente vai ter a guerra agora, já que o Momon descobriu quem controlou a mente da Shallter. E melhor, olha só, essa também é uma conclusão da qual a Teocracia Slane chegou, mesmo sem acesso às informações privilegiadas. Portanto, no final das contas, isso não mudaria tanta coisa assim do que a gente já imagina. Mas o cenário geopolítico em si não é tão relevante. Embora possa abrir espaço para uma possível aliança entre o Platino Dragonlord e a Teocracia, possa acontecer isso daí, especialmente depois da captura da Zexi, igual eu estava falando para vocês, ainda assim, é claro, tudo é só especulação, galera. A gente não está falando que vai acontecer ou não. Também é possível que a Clementine esteja simplesmente guardada em algum lugar. Vamos chamar isso de educadamente, sei lá, um pote de água até o pescoço. Infelizmente, a gente não sabe ao certo onde está o corpo dela, mas algumas dessas teorias me chamaram muita atenção. A gente não tem nenhuma pista adicional que foi dada até agora, talvez nunca tenha, né? Talvez essa seja a primeira ponta solta que a gente imagina de Overlord. Mas eu fico com você aqui, quero saber a sua opinião. O que você acha que pode ter acontecido com o corpo da Clementine? Platino Dragolord pegou, Teocracia pegou antes, né? O Surshana lá, o Rufus pegaram o corpo dela antes. O Ainz pegou o corpo dela, guardou. Não sei, qualquer coisa pode ter acontecido. Ela tá dentro da tumba de Nazarick por conta do jogo. Ela vai se transformar na outra Clementine, que era a Clementine Santa, do bem. Mano, quero a sua opinião aí nos comentários pra gente trocar mais ideia. E se você quiser acompanhar mais Overlord ou mais histórias dos animes, mano, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho, é muito importante a tua inscrição. Tá aqui com a gente sempre pra eu conseguir trazer muito mais conteúdo pra vocês de qualidade e completaço. Um beijo no coração de vocês, galera, aquele forte abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo. Valeu!